Biografia histórica: Vasco da Gama, Almirante-Mor dos mares da Índia. A infância e juventude. Vasco da Gama nasceu em 1460 ou em 1469, na então vila de Sines, um dos poucos portos na costa alentejana. O seu pai era Estevão da Gama, um cavaleiro, que na década de 60 do século XV serviu a casa do infante Dom Fernando, duque de Viseu. Nessa mesma década, Estevão foi nomeado como alcaide-mor de Sines, posto onde exerceu poder até 1478. Estevão da Gama casou com Isabel de Sodré. Os irmãos dela, Brás e Vicente Sodré, tinham ligações com a casa do infante Dom Diogo, duque de Viseu, e eram figuras proeminentes na Ordem de Cristo. Vasco da Gama era um dos 7 filhos do casal. Pouco se sabe sobre a sua infância, porém, acredita-se que tenha estudado em Évora, onde aprendeu matemática e navegação, e também se acredita que tenha sido aluno de Abraão Zacuto, o astrónomo e astrólogo de Dom João II. Na década de 80, Gama juntou-se à Ordem de Santiago da Espada, cujo mestre era o príncipe Dom João, futuro Dom João II. Em 1492, Dom João II despachou Gama numa missão ao porto de Setúbal e ao Algarve, para capturar navios franceses, em retaliação aos ataques dos navios franceses contra os portugueses em tempo de paz, missão que Gama executou rápida e eficazmente. O descobrimento da Índia. A 8 de julho de 1497, uma frota de 4 navios, liderados por Vasco da Gama, zarpou de Lisboa. Os navegadores que acompanhavam esta frota eram os mais experientes que Portugal tinha a oferecer. Eram eles Pedro de Alenquer, Pedro Escobar, João de Coimbra e Afonso Gonçalves. A frota partiu de Lisboa com 170 homens e, quando voltou, tinha 55. Ela era composta por 2 naus, a São Gabriel, comandada por Gama, e a São Rafael, comandada pelo irmão de Vasco, Paulo da Gama. Uma caravela, a Bérrio, comandada por Nicolau Coelho, e um navio de abastecimento, de nome desconhecido, comandado por Gonçalo Nunes. A expedição seguiu a rota das anteriores. Esta era ao longo da costa ocidental africana, passando por Tenerife e o arquipélago de Cabo Verde. Depois de chegar à costa da Serra Leoa, Gama seguiu para o sul, em mar aberto. Passou o Equador à procura dos ventos do oeste. Esta manobra de volta ao mar foi bem sucedida e em novembro a frota encontrou de novo o litoral africano. A 16 de dezembro, a frota ultrapassou o Rio do Infante e entrou em águas nunca exploradas por europeus. A frota de Gama passou quase o mês de março inteiro ao pé da ilha de Moçambique. A ilha e a costa oriental africana eram controladas por muçulmanos. Por causa disto, e temendo que a população da ilha fosse hostil com cristãos, Vasco da Gama disfarçou-se de muçulmano e conseguiu uma audiência com o sultão da ilha. Gama falhou em impressionar o sultão com os seus presentes, e durante a estadia dos portugueses, a população começou a suspeitar de Gama e dos seus homens. Por fim, a frota de Gama foi obrigada a fugir da ilha, mas quando isto acontecia, a frota bombardeou a ilha em retaliação. Na costa do atual Quênia, a frota saqueou navios mercantes muçulmanos. Os portugueses tornaram-se nos primeiros europeus a chegar a Mombasa, em abril de 1498. Porém, foram recebidos com hostilidade e partiram. No mesmo mês, a frota chegou ao porto de Melinde, que estava em conflito com Mombasa. Gama foi bem recebido pelo sultão, que lhe ofereceu um piloto com amplo conhecimento do Oceano Índico, que permitiu aos portugueses chegarem a Calicut. A frota chegou a Capade, perto de Calicut, na costa do Malabar, em 20 de maio de 1498. Um dia depois da chegada, um marinheiro chamado João Nunes, que tinha um conhecimento rudimentar da árabe, foi enviado à terra. 2 muçulmanos tunisinos receberam-no e perguntaram-lhe o que trazia os portugueses à Índia, e Nunes respondeu: "Vimos buscar cristãos e especiaria." Depois de receber as notícias da chegada da frota estrangeira, o Samorim de Calcute deslocou-se rapidamente à cidade. Após a chegada do Samorim, Gama procurou condições comerciais favoráveis. Porém, as negociações revelaram-se difíceis, devido à diferença de culturas e ao baixo valor das mercadorias de Gama. As mercadorias falharam em impressionar o Samorim, e isto criou alguma desconfiança. As mercadorias foram vendidas a baixo preço e pequenas quantidades de especiarias e joias foram compradas pelos portugueses para serem levadas para Portugal. O Samorim
acabou por se revelar agradado pelas cartas de Dom Manuel I, apresentadas por Gama, e este conseguiu obter carta ambígua de concessão de direitos para comerciar. Apesar disto, Gama partiu de Calcute, após o Samorim insistir para que Gama deixasse todos os seus bens como garantia. Gama manteve os seus bens, mas deixou alguns portugueses em Calcute para construírem uma feitoria. O retorno a Portugal. Gama zarpou de Calcute a 29 de agosto de 1498 e, quando o fez, ele ignorou o conhecimento local sobre os padrões da monção que lhe permitiria viajar. Quando a frota estava na ilha de Anjediva, ela foi abordada por um homem que se afirmava cristão, mas que fingia ser um muçulmano ao serviço do sultão Hidalcão de Bijapur. Gama suspeitava que este homem era um espião e por isso mandou que fosse torturado. Depois de ser submetido à tortura, o homem admitiu ser um aventureiro judeu polaco no Oriente. Gama acabou por apadrinhar o homem e nomeou-o de Gaspar da Gama. Na viagem de volta, cruzar o Oceano Índico demorou muito mais do que na de ida. Só depois de 132 dias é que a frota de Gama chegou a Melinda. Nesta viagem, mais de metade da tripulação da frota morreu, principalmente devido ao escorbuto. Dos 4 navios que constituíam a frota, apenas 2 voltaram a Lisboa. A caravela Berrio, comandada por Nicolau Coelho, foi o primeiro a chegar a Lisboa, a 10 de julho de 1499. Vasco da Gama regressou a Portugal em setembro do mesmo ano. Este atraso deveu-se ao falecimento do seu irmão, Paulo da Gama. Quando regressou, Gama foi recompensado com o título de Almirante-Mor dos Mares da Índia e o título perpétuo de Dom. Foi-lhe também concedido uma renda de 300.000 réis anuais e as vilas de Sines e Vila Nova de Mil Fontes. A segunda viagem à Índia. Em 12 de fevereiro de 1502, Vasco da Gama comandou uma nova expedição, com uma frota de 20 navios, para fazer cumprir os interesses portugueses na região. Esta viagem ocorreu depois da viagem da Segunda Armada da Índia, em 1500, comandada por Pedro Álvares Cabral. Quando Cabral chegou à Índia, descobriu que os portugueses que tinham sido deixados por Gama para a construção de uma feitoria tinham sido mortos. Por causa disto, Cabral bombardeou Calcute e dirigiu-se até Cochin, um reino rival de Calcute, onde foi bem recebido pelo Rajá e regressou à Europa com ouro e seda. Quando a frota de Gama navegava pela costa oriental da África, entrou em contacto pela primeira vez com o porto de Sofala e tornou o sultanato de Quiloa num tributário do reino português. A frota de Gama chegou à Índia em outubro de 1502 e interceptou um navio que levava peregrinos muçulmanos a Meca. O navio levava 400 pessoas, incluindo mulheres e crianças, mas mesmo assim, Gama ordenou que o navio fosse queimado. Após a frota de Gama aportar em Cananore, ela zarpou para Calcute, para que Gama exigisse reparações ao Samorim pelo tratamento de Cabral. Depois de saber do destino da tripulação do navio de peregrinos, o Samorim decidiu adotar uma atitude conciliatória com os portugueses e revelou a vontade para assinar um novo tratado, mas Gama pediu ao Samorim para que expulsasse todos os muçulmanos da cidade, porém o pedido foi recusado. Enquanto negociava com os portugueses, o Samorim pediu ao seu vassalo rebelde, o Rajá de Conchi, ajuda para derrotar os portugueses. O Rajá encaminhou a carta do Samorim a Gama, o que fez com que o último duvidasse ainda mais dos indianos. Depois do pedido de Gama, o Samorim enviou o sumo sacerdote Talapana Nambudirim para negociar com Gama, mas este acusou Talapana de ser um espião. Devido a esta acusação, as orelhas e os lábios do sacerdote foram cortados, e 2 orelhas de cão foram cozidas à sua cabeça, e Talapana foi enviado de volta. A frota de Gama bombardeou Calcute, capturou vários navios, e Gama mandou que as mãos, orelhas e narizes da tripulação desses navios fossem cortados e enviados ao Samorim, juntamente com as suas exigências. Depois disto, o Samorim enviou uma frota para derrotar a de Gama, porém, esta foi derrotada, e a frota portuguesa saiu vitoriosa da Batalha de Calcute. Após esta batalha, Gama carregou sua frota de especiarias em Cochin e Cananore e deixou a Índia nos inícios de 1503. Ele deixou um pequeno esquadrão de caravelas, liderado por Vicente Sodré, para patrulhar a costa indiana, assediar navios de Calcute e proteger as feitorias em Cananore e Cochin. Gama chegou a Portugal em setembro de 1503.
Porém ele não conseguiu concretizar a missão de submeter o Samorim à coroa e Vicente Sodré não conseguiu proteger a feitoria em Cochin. Interlúdio. Nas 2 décadas seguintes à sua chegada da segunda viagem, Gama viveu uma vida tranquila, porém ele era indesejado na corte real e foi afastado dos assuntos da Índia. Durante essas 2 décadas, Gama tentou voltar ao favor de Dom Manuel, mas não teve sucesso. Depois da deserção de Fernão de Magalhães para a coroa de Castela, Gama ameaçou fazer o mesmo e isto levou Dom Manuel a tomar medidas para que Gama não desertasse. Em 1519, o rei nomeou Gama como conde da Vidigueira. Isto estabeleceu Gama como o primeiro conde português que não nasceu com sangue real. A última viagem. Quando Dom João III ascendeu ao trono em 1521, Vasco da Gama tornou-se num conselheiro real importante. Gama aconselhou o rei contra a obsessão com a Arábia, que tinha sido predominante no período manuelino, porque a prioridade, segundo Gama, era a ameaça espanhola às Ilhas Molucas. O então governador da Índia, Duarte de Menezes, era corrupto e incompetente e foi sujeito a muitas críticas. Tendo adquirido a reputação de solucionador dos problemas da Índia, em fevereiro de 1524, Gama foi apontado pelo rei como vice-rei da Índia. Gama zarpou em abril do mesmo ano, com uma frota de 14 navios. A viagem foi difícil, mas Gama acabou por chegar à Índia em setembro. O vice-rei invocou imediatamente os seus poderes para impor uma nova ordem na Índia portuguesa e substituiu todos os funcionários. Porém, Gama acabou por contrair malária e morreu a 24 de dezembro de 1524. Vasco da Gama foi sepultado na igreja de São Francisco, em Cochin. Em 1539, os seus restos mortais foram trasladados para a igreja de um convento carmelita na Vidigueira. Eles permaneceram aí até 1880, quando foram trasladados para o mosteiro dos Jerónimos.